a Rita Pissarra, que é a diretora financeira da Microsoft, nos fale em como nos podemos tornar numa empresa data-driven, isto é, orientada por dados. Rita. Muito obrigada, Roberto. Primeiro que tudo, muito obrigada pelo convite e pelo desafio de estar aqui com todos vocês hoje. Quem me conhece sabe que eu gosto de um bom desafio e, portanto, além do desafio de vir para aqui falar hoje, também o desafio de resolver este pequeno recap de início de apresentação. Eu vou ter só que pôr aqui em mute outra conversa porque está a acontecer muitas mute, ok, e vocês vão conseguir ouvir aqui no background o pi de todas as pessoas que continuam a mandar mensagens. Então, se calhar vou começar por fazer uma pequena apresentação, muito breve. E alguém não tem o computador mute. Se calhar vou fazer mute all. Yes, mute all, à minha exceção, e assim toda a gente fica mute. O meu nome é Rita Pissarra, eu estou na Microsoft Portugal há cerca de 15 anos e antes de ser a diretora financeira da Microsoft, eu comecei a minha carreira como auditora financeira na Deloitte e quando me juntei à Microsoft em 2015, comecei a carreira aqui em Portugal e tive a oportunidade de, com a Microsoft, trabalhar também em Seattle, em Paris, no Brasil, em Miami, em Madrid e depois, ao fim de 12 anos da carreira dentro da Microsoft, eu atingi o meu trabalho de sonho, a minha função de sonho, a função que estava no meu Career Development Plan, no meu plano de desenvolvimento de carreira desde o momento 1, desde 2005, quando eu me juntei, que é ser a diretora financeira da Microsoft Portugal, do meu país de coração, do meu país de origem. E, portanto, em janeiro de 2018, sensivelmente há 2 anos, foi isso que aconteceu. Todo o meu trabalho árduo, todas as competências que eu desenvolvi ao longo desse período, paid off, tradução, pagaram, surtiram efeito, e com isso sou agora a diretora financeira da Microsoft Portugal. Estou aqui hoje para vos falar de data e a minha apresentação está em inglês, mas eu vou falar em português com vocês, ou pelo menos para o máximo que conseguir vou falar em português. Isto de ser imigrante durante muitos anos traz algumas dificuldades quando tentamos falar num idioma específico e, portanto, por favor, mantenham isso em atenção. Se eu disser alguma palavra em inglês que não vos faça sentido, avisem-me e eu tento reformular a ideia de alguma outra maneira. Então, hoje vou-vos falar de data e este senhor que está aqui é Craig Mundie. Craig Mundie é um Senior Advisor, portanto, do nosso Satya Nadella, do nosso CEO da Microsoft, e ele diz: a data, portanto, os dados, estão-se a tornar os nossos... Não se vê a apresentação? Não conseguem ver a apresentação? Não. Eu vejo. Ok. Eu também consigo. Ok. Então, há algumas pessoas que estão com problemas técnicos, eu sugiro que saiam e voltem a entrar. Portanto, os dados são neste momento considerados as nossas matérias-primas, a matéria base para fazermos negócio. E porquê? Porquê é que o Craig Mundie diz isto e eu concordo, senão não teria posto aqui o quote dele? Quando nós olhamos para os desafios que nós encontramos hoje em dia, a primeira parte nós vimos é este surging data, o aparecimento exponencial de dados. Os dados estão em todo lado. Há poucos dias eu li num artigo que se nós enchêssemos computadores como este que eu estou aqui a usar, que é da Microsoft, que é um Surface, mas outro computador qualquer, e os empilhássemos todos em cima um dos outros com a data que existe no mundo, faria o caminho daqui à Lua 2 vezes. Ou seja, a data está em todo lado, ela aparece e é criada por todos nós a uma velocidade alucinante. Outro dos desafios que nós temos são todos os sistemas que temos que são antigos e quase obsoletos. Os reportes que temos que são ainda muito manuais e offline e que têm de estar constantemente a serem atualizados por todos nós ou por os vossos departamentos financeiros. Outro tema também que vemos com muita complexidade é... alguém fez...
Alguém me tirou o controle da apresentação. É a complexidade do negócio que temos hoje em dia. Cada vez mais os nossos negócios estão complexos, já nada é muito simples. Antigamente, como posso-vos dar o exemplo da Microsoft, o que a Microsoft fazia era vender licenças. Ok? As pessoas precisavam do Windows, precisavam do Office, nós vendíamos a licença, estava vendida, acabou. Hoje em dia vendemos nuvem, que é um serviço. Portanto, temos que estar em constante contacto com o cliente para perceber se a nossa nuvem está a ser usada, se o cliente está satisfeito com os nossos produtos, para o continuar a usar. Portanto, os negócios estão cada vez mais complexos. No outro pilar temos também, e do meu ponto de vista, que o CFO está cada vez mais como o centro e o braço direito do diretor-geral. Cada vez o diretor-geral olha mais para o departamento financeiro para poder tomar decisões. Como eu costumo dizer, eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu tenho o dinheiro, tenho a data, tenho o conhecimento e, portanto, consigo fazer o melhor... dar os melhores conselhos para o meu diretor-geral e isso, para a minha diretora-geral, e isso puxa-nos muito para o centro do Conselho de Administração. Outro desafio que estamos a ver é a mudança na força de trabalho. Hoje em dia, e dou-vos os exemplos na Microsoft, mas é viável em outras empresas também, nós vemos 5 gerações a trabalharem em conjunto. 5 gerações que têm ambições, que têm responsabilidades, que têm ambições diferentes. O que um milénio quer não é exatamente o que um baby boomer quer. Os milénios estão dispostos a trabalhar menos, mesmo que isso implique ganhar menos salário. E cada uma destas gerações tem ambições diferentes. E depois a colaboração. Eu acho que a pandemia que estamos a viver hoje em dia trouxe este tópico da colaboração muito mais, elevou este tema muito mais, porque nós, mesmo estando remotos, e neste momento eu estou em casa, tenho que continuar a colaborar com todas as outras pessoas no meu dia-a-dia. E como é que nós conseguimos colaborar de forma remota, de forma eficiente, sem perdermos a qualidade do trabalho que nos é dado? Outro dos desafios também que vemos são os processos. Há muitas empresas que ainda são muito burocráticas, que têm processos muito manuais, ineficientes e que muitas vezes são propícios a gerar erros. E eu falo muitas vezes com outros CFOs de outras empresas portuguesas e há muitos CFOs, empresas que ainda fazem o budget ou o nosso orçamento para o ano em folhas de Excel linkadas umas com as outras, que partilham e circulam por empresas em pendrives que podem ser perdidas, que podem ser danificadas e que simplesmente o trabalho é de alguma maneira perdido. E por último, o último risco que eu quero salientar aqui é o aumento do risco de regulamentações, como seja o GDPR, ou o risco de cyberataques. Hoje em dia, eu como financeira, acho que o meu pior pesadelo é ter a folha de processamento salarial espalhada pelo mundo português ou que seja mesmo só dentro do mundo Microsoft. Portanto, é necessário que tudo o que nós façamos tenha um nível de segurança e esteja protegido com todos os riscos de ciberataques ou outras regulamentações que possam existir. E, portanto, qual é esta jornada dos dados? Agora que vos disse quais são os desafios, como é que eu, trabalhando na Microsoft, vejo esta jornada dos dados? E como é que os dados são este novo material de trabalho quase para todas as indústrias e, claro, para o turismo também? Nós temos data. E, no fundo, para que é que serve a data? Porque é que a data é este raw material de que fala o Craig Mundie? Porque a data, no fundo, vai ter que nos permitir gerar ações, ok? Actionable insights. Vai ter que nos ajudar a traduzir traduzir em ações que podemos tomar para mover o nosso negócio para a frente. E quando nós pensamos em transformar esta data em valor acrescentado, em ações que podemos tomar, em decisões que devemos aconselhar o Conselho de Administração ou nós próprios a fazer, dividimos em 2 grandes tranches, do meu ponto de vista.
uma coisa que nós chamamos o Business Intelligence, que é muito focado no passado, ok? O que é que aconteceu? What happened? Primeiro é perceber, e muito do tempo que nós passamos é neste campo, perceber o que é que aconteceu, qual foi de facto, o que é que aconteceu ao nosso revenue, às nossas receitas, aos nossos custos, o que é que aconteceu às ações de marketing que lançámos. Então é importante perceber que aprendizado podemos tirar de coisas que aconteceram no passado. Normalmente estas análises são feitas em relatórios estáticos, que têm um processo manual muito grande e que normalmente ficam obsoletos, porque construímos o relatório uma vez, como ele está offline, a próxima vez que precisarmos daquela data vamos ter que o construir novamente desde a raiz. E aí que vamos conseguir tomar decisões. Então a questão aqui é como é que nós conseguimos migrar de relatórios que são estáticos, que fizemos uma vez e que se tornam obsoletos, para relatórios que são, online e 2, interativos. Ou seja, migrar como vamos ver nos próximos slides, migrar, por exemplo, de um simples Excel para um Power BI, para um relatório interativo, onde podemos fazer dig-in, onde podemos ir mais a fundo nas análises que queremos fazer. A segunda parte é olhar para o futuro, ok? Já sabemos o que é que aconteceu, então como é que conseguimos prever o que é que vai acontecer? Como é que nos conseguimos salvaguardar e tomar as decisões certas, sejam elas de estoque, sejam elas de contratar pessoas, com base ao que vai acontecer? E isso chamamos-lhe o Advanced Analytics, as análises mais avançadas. E vamos fazer as previsões para o futuro, para conseguirmos tomar e fazer recomendações. Neste sentido, só conseguimos fazer este tipo de análises se tivermos uma base muito forte da nossa data, se conseguimos entender o que é que aconteceu no passado e temos que ter tempo para as fazerem. Porque normalmente nós começamos por esta ordem, não é? Primeiro começamos por focar no que é que aconteceu e eu, sendo financeira, temos sempre os reportes que temos que fazer para o governo, para os nossos investidores, portanto passamos muito tempo a fazer os reportes do passado e normalmente não sobra muito tempo para as previsões do futuro. Portanto é de extrema importância que se automatize processos sem valor acrescentado para que se tenha tempo para nos focarmos no que é que acontece no futuro. Então, para mim, existem 4 grandes áreas em que finanças trabalha. O primeiro, como já vimos, são estes Financial Analysis and Reporting. Então, reportes do passado. E aqui eu vou-vos mostrar como é que nós fizemos a transição para os relatórios digitais, sempre ligados, portanto, online e interativos, que nos permitem fazer um double check mais fundo do que é que aconteceu no passado. Temos também Strategy and Forecasting, e aqui é a nova visão dos financeiros, ok? A competência financeira, mas também de todos nós, é deixar de olhar só para o passado e conseguir olhar para o futuro para tomar decisões. Portanto, eu vou-vos falar um bocadinho sobre o que é o Machine Learning, que eu sei que pelo termo parece um bocadinho um bicho de 7 cabeças, mas o que é esta nova tecnologia que nos permite entender o que é que vai acontecer no futuro. Depois, Business Process Automatization, como é que nós conseguimos ganhar tempo, como é que nós conseguimos automatizar processos que não trazem valor acrescentado e, portanto, não devemos perder o nosso tempo, que é precioso, principalmente se estamos numa empresa de pequena dimensão, onde os recursos são escassos. Como é que nós conseguimos maximizar o tempo que as pessoas têm em funções que trazem valor acrescentado para a empresa? E, por último, a gestão do risco. E aqui vou-vos dar alguns exemplos de quando eu trabalhei na Deloitte, como é que fazíamos as nossas análises, como é que auditávamos e como é que agora fazemos o mesmo processo, mas de um ponto de vista muito mais automatizado enquanto Microsoft. Então vamos olhar para o primeiro tópico, que são as análises financeiras e o reporting.
Existem vários tipos de reportes que nós usamos, e estou aqui a mostrar-vos 6 deles. Eu não tenho o tempo todo, eu por mim adoro falar sobre estes temas, mas vou-vos apenas conseguir falar sobre um deles específico, e neste o que eu me vou focar hoje é sobre os relatórios financeiros interativos. Ok, alguém partilhou o ecrã e tirou uma projeção. Portanto, eu vou partilhar, por favor, não me tirem a projeção. Eu vou projetar de novo. Ok, vou avançar novamente para o slide onde eu estava. Ok. Então, como já tínhamos falado, quando eu comecei a trabalhar enquanto auditora financeira da Deloitte, toda a informação que eu precisava auditar dos meus clientes normalmente estavam em meia dúzia de dossiês, muito possivelmente guardadas numa sala fechada à chave. Mas hoje em dia a data não está apenas em dossiês arquivados no arquivo das empresas onde nós trabalhamos. A data está em qualquer parte. Está em todos os devices que nós usamos no dia a dia, está na web, está em todas as redes sociais com que nós trabalhamos todos os dias, e todos os dias todas as pessoas emitem muita e criam muita data, mas o que nós queremos é tirar os insights de toda essa data que existe. Como é que nós conseguimos criar ações da data que existe no mundo, e qual é a data que é relevante para nós? O que é que nós vimos que estava a acontecer na Microsoft? Era que existia muitas inconsistências na data que nós estávamos a coletar. E o que é que são isto de inconsistências? Primeiro, as hierarquias. Quando eu falava em receita, e o meu conceito de receita não era o mesmo conceito de receita para a equipa de marketing, e não era o mesmo conceito de receita para a equipa de vendas. Portanto, nós precisamos de uniformizar conceitos. O que é receita para mim tem de ser o mesmo que é receita para a equipa de marketing, que é o mesmo que é receita para a equipa de vendas. E tivemos que criar uma única versão da verdade. Ou seja, o que nós criámos foi um lago de dados onde todos os sistemas alimentam esse lago de dados. É uma coisa chamada um KPI Lake. Okay? É um lago de dados onde todos os sistemas são alimentados. Ou seja, temos o nosso sistema contabilístico que alimenta este lago de dados. Temos o nosso sistema de CRM, ou seja, todas as oportunidades com que nós temos os clientes que alimentam esta base de dados. E tendo esta única versão da verdade, nós conseguimos criar relatórios interativos e conseguimos fazer correlações entre as diferentes bases de dados. Ou seja, eu consigo neste momento fazer uma análise em que eu vejo, ok, as vendas do dia X versus a atividade de marketing que foi feita no canal Y, e consigo fazer a correlação dos dois pontos de dados, saber como é que aquela campanha específica teve uma influência nas nossas receitas. E então nós passámos de relatórios estáticos, como este que vocês veem no lado esquerdo, que eram folhas de Excel que eu adorava, ok? Mas compreendo, nem toda a gente adora. Mas eram folhas de Excel que tinham mais de 200 linhas com cerca de 100 colunas, para os relatórios interativos em Power BI que nós vemos aí do lado direito. Estes relatórios de Power BI estão diretamente ligados a este lago de dados, onde eu consigo correlacionar toda a informação e que estão disponíveis 24 horas, 7 dias da semana. Portanto, se a minha diretora-geral tiver uma insónia e que recebe de hoje, ela liga-se ao report e consegue saber como é que as receitas estão, sem ter que me ligar para eu atualizar um relatório que construiu uma vez no Excel e que está em algum sítio arquivado no meu computador. Portanto, este é o poder de ter relatórios online, estão constantemente atualizados. Se uma fatura é lançada na contabilidade, ela automaticamente, toda a informação flui para o relatório e eu consigo ver numa questão de minutos o relatório atualizado com a fatura que foi lançada na contabilidade. O facto de eles serem interativos
cada coluna que eu pressiono, ele filtra automaticamente todo o relatório. O que é que isto cria? Cria uma facilidade enorme de perceber variações. Ao passo que num relatório estático de Excel, nós tínhamos que pôr estas bolinhas azuis a dizer, ok, este 1, que era esta variação, estava ligada com esta bolinha azul aqui em baixo e os dois interligavam-se porque... E depois punhamos a algum lado as explicações escritas. Neste momento, com o relatório interativo, a partir do momento em que eu carregar numa coluna, ele filtra-me o relatório automático sobre esse valor que eu estou a analisar e cria a interação e cria as análises muito mais rápidas e interativas. O segundo tópico que vos queria falar então é sobre o olhar para o futuro. Eu costumo dizer que nós agora passamos a ter uma bola de cristal. Não olhamos só para o passado, nós reportamos o presente e prevemos, o futuro. E como é que nós fazemos isso? Nós prevemos o futuro através de machine learning. E o que é este bicho de sete cabeças do machine learning e como é que nós chegamos lá e porque é que passámos a usar machine learning? Antes de vos dizer porque é que passámos a usar, o que é que nós fazíamos antes de machine learning? O que nós fazíamos era, falávamos com todos os departamentos de vendas e perguntávamos negócio a negócio qual era o status de cada uma das oportunidades das equipas de vendas. Como vocês podem imaginar, há vendedores que são mais ambiciosos e há vendedores que são mais conservadores. Portanto, dependia um bocadinho do ponto de vista da informação que os nossos vendedores nos estavam a dar. E sendo que a Microsoft tem mais de 80 geografias, mais de 8 segmentos de negócio diferentes, temos B2C e B2B, quando multiplicávamos todos estes data points e todas as pessoas que tinham que estar envolvidas na elaboração de um forecast, de uma previsão de vendas, tornava-se um processo que demorava cerca de 3 semanas a concluir. O que é que nós passámos a fazer? Contratámos data scientists para a Microsoft que criaram um modelo que permite simular as vendas para o futuro. E este modelo não é estático, este modelo vai aprendendo à medida que o tempo vai passando. Eu sublinhei ali uma frase a amarelo que diz que some one-time events cannot be learned by machine. Critical for a business to judge the final forecast. E porquê é que eu sublinhei aqui a amarelo? O modelo aprende e o modelo está constantemente a evoluir, mas algumas coisas o modelo simplesmente não prevê. O que é que o modelo não previu? Que é muito fácil de evidenciar. Não sei se querem darem um guess, se querem dar uma adivinha aí no chat. Conseguem adivinhar o que é que o modelo não previu nos últimos dias que ia influenciar drasticamente as nossas vendas? A pandemia, claro, Tiago, obrigada. Então, o modelo não tinha forma, obrigado Sara também, o modelo não tinha forma de saber que ia existir uma pandemia e, portanto, no machine learning ele jamais iria evidenciar que ia existir uma pandemia. Se tivesse feito era um bocado esquisito, ok, só para confirmar, mas não o fez. E por isso é que é muito importante que exista sempre um elemento financeiro que por trás ou depois da machine learning fazer a sua análise e nos dar a sua projeção de vendas, imaginem coisas às vezes tão simples como fevereiro vai ter 29 dias quando for bissexto e portanto vai haver mais um dia de vendas, ok? O sistema automaticamente vai fazer estes cálculos e vai saber que vai haver mais um dia. Nós, agora que já sabemos do Covid, também conseguimos começar a fazer previsões, ok, com base no dia estimado que possa retomar a economia, podemos começar a fazer estimativas de quanto tempo vai demorar a retomar as vendas face ao que tínhamos antigamente. Portanto, é sempre necessário um fator humano por trás de todo o machine learning que possa existir. E nós nunca devemos ter medo de que o machine learning vai ajudar a fazer forecast, ok? A inteligência artificial nunca nos vai substituir. A inteligência artificial, o machine learning, existem para nos ajudar a fazer previsões mais detalhadas e previsões mais accurate
possíveis, ok? Portanto, o Machine Learning e a Inteligência Artificial trabalham para nós, para nos ajudarem a fazer previsões mais melhores. Portanto, vocês veem aí que nós passámos de uma acuracidade de 97 para 98,5. E este é basicamente o fecheiro interativo que eu uso para fazer machine learning, para fazer forecast. Lógico que os dados são um bocadinho fictícios para se continuar a ser confidencial, claro. E o que é que nós temos? Que dados é que eu normalmente olho? Olho para um budget, ou seja, qual era a minha estimativa no início do ano. Olho para um deal-based forecast, ou seja, o que as minhas pessoas de vendas me estão a dizer que vão fazer, ok? Depois tenho um pipeline, ou seja, o que é que o sistema, com base nos deals que estão inseridos no sistema, me diz que eu vou fazer. E depois tenho aqui no número 6 o meu Machine Learning Forecast. E cabe-me a mim, enquanto diretora financeira, fazer um assessment de todos os data points que eu tenho e entender qual será o que faz mais sentido. Portanto, o próximo tópico que eu vos queria falar é sobre o Business Process Automatization. Alguém disse, e peço desculpa de não saber quem foi, que o tempo é dinheiro. E é verdade, ou seja, nós continuamos a ser os mesmos e o tempo não estica. E se nós queremos nos focar em prever o futuro e não só reportar o passado e analisar o passado, precisamos de tempo. E como é que nós conseguimos tempo? Conseguimos tempo conseguimos tempo deixando de fazer coisas que não agregam valor. Ou seja, com certeza vocês vão ser familiares com este facto, que é quantos e-mails chegam à vossa caixa de correio com questões que não trazem valor acrescentado. Quando é que a fatura foi paga? Já recebemos o pagamento de pessoa tal? O meu relatório de despesas já foi aprovado? Ou seja, questões que estão no sistema e que o sistema facilmente consegue responder automaticamente sem precisar de ter o diretor financeiro envolvido na questão. Chamam-se a isso os bots. E o que é que são os bots? Os bots são nada mais, nada menos do que um interface que faz o acesso a uma base de dados e que responde a perguntas diretas, previamente definidas, de informação que está nessa base de dados. Eu pus-vos aqui um print screen, uma visão da minha tela. Tela é brasileiro, é português do Brasil, enfim, uma visão de como eu costumo ver, do que é do bot da Microsoft financeira. Então, eu quando me ligo, ele diz-me: olá Rita, eu sou o bot, se queres falar nesta língua, tudo bem, se não, diz-me qual é a língua que tu queres falar. E eu faço-lhe uma pergunta simples, que é: Purchase Order, número tal, status. E ele responde: o status da PO, da Purchase Order, ou seja, da ordem de compra número tal, está em aberto. Ou seja, ainda não recebemos faturas, o serviço ainda não foi prestado e, portanto, está em aberto. Como é que o sistema consegue fazer isto? Ele tem uma base de dados por trás, onde tem todos os números de ordem de compra e o status, ligado diretamente com o nosso sistema contabilístico e financeiro. Portanto, as pessoas, se calhar na primeira vez que me fazem a pergunta e eu digo: olha, deverás ir ao bot fazer a pergunta e não a mim. Na primeira vez, se calhar, é preciso alguma interação, mas nas próximas vezes vai ser automático. As pessoas vão diretamente ligar-se ao bot e fazer as perguntas. Isso vai fazer com que retirem bastante tempo e questões do meu inbox e vai permitir que as pessoas foquem em coisas que têm valor acrescentado e onde elas vão sentir que as suas competências estão a ser mais valorizadas. O último tópico que eu vos queria falar hoje é sobre compliance e os riscos. E aqui anexando um bocadinho ao tema de quando eu era auditora financeira na Deloitte, a maneira como nós testávamos as contas era através de amostragem. Nós selecionávamos uma conta contábil e selecionávamos 2 ou 3 faturas ou recibos para analisar. Era preciso muita sorte para que aquelas faturas ou recibos fossem as que tinham alguma coisa incorreta. Okay? Nós trabalhávamos por amostragem. Como é que nós trabalhamos hoje em dia?
internamente. O que nós temos são os sistemas estão parametrizados para que se analisem todos os deals e todas as transações com base em parâmetros pré-definidos. E só os parâmetros e só as transações que saem fora destes parâmetros são as transações que nós vamos analisar. E vamos ter interação humana para perceber porque é que aquela transação saiu fora do parâmetro e porque é que, se existe alguma razão válida pela qual o desconto foi acima do que deveria ter sido feito, houve um atraso na fatura, houve um atraso no pagamento. Então, perceber depois, de forma mais humana, com mais interação, o que é que aconteceu. E então construímos alguns dashboards, claro, para percebermos, ok, quais são as transações que estão a ser escolhidas e depois temos o processo, não é, o flow de ter as pessoas a reverem todos os aspectos da transação. Com isto, deixo-vos no último slide, e só porque já temos 13 minutos e queria deixar algum tempo para perguntas, o último slide que eu vos queria deixar aqui é, comecem já hoje, transformem a data em ações que vocês possam tomar. A data é vossa amiga, a tecnologia está aqui para vos ajudar a tomar decisões e para vos ajudar em todas as análises que vocês possam fazer. O segundo é, aumentem a vossa eficiência através de automatização de processos que são repetitivos e que não agregam valor ao vosso dia-a-dia. Portanto, foquem as vossas competências e as vossas capacidades nas coisas que realmente fazem o vosso negócio andar para a frente e transformem todos os outros processos que são manuais e repetitivos com bots ou com alguma outra tecnologia para que sejam de alguma maneira automatizados. E o terceiro ponto é já têm tempo, já conseguem transformar a data em ações e, portanto, vamos tomar decisões que vão ser imperativas para continuar a evoluir e a crescer o negócio de todos vocês e que vai com certeza aumentar a colaboração e vai aumentar, no fundo, as vendas, que isso é o que nós queremos todos, aumentar as vendas no futuro. E com isso, creio que não tenho mais nenhum slide. Tenham muito obrigada, de uma fotografia que eu gosto muito quando o Sr. Presidente da República foi visitar as instalações da Microsoft. Podem fazer onde é que está o Wall-E na fotografia, se me conseguirem achar. Se não, aproveito estes últimos 11 minutos para abrir para questões. Muito bem, eu já achei, do lado direito do nosso Presidente. Exatamente. Perguntas para a Rita. Vamos lá. Para os sobreviventes que ainda estão acordados depois de terem levado aqui uma grande... Oi? Peço desculpa. Aqui. Ai, temos uma audiência muito caladinha. É verdade, é verdade. Ou uma apresentação muito esclarecedora. Uma das duas. Mas, Rita, então faço eu uma pergunta. Right data, não é? Os dados certos, porque também a questão de coletar e utilizar isto, todas as informações como uma fonte orientadora, enfim, das nossas operações, das nossas estratégias, do trabalho dia-a-dia, boa. Mas poderei eu, uma empresa de turismo, ficar perdido ou se eu não fizer boas escolhas de facto daquilo que interessa? Uhum. Certo. Ou seja, tudo começa na data, não é? E como eu disse, existem milhares de data points disponíveis em qualquer parte. Uma dos componentes que nós temos que é mais fidedigno é our own data, certo? Aquela que nós próprios geramos, ok? Sendo ela, por exemplo, a data contabilística. Nós temos, é nossa e podemos confiar, espero eu, que possam confiar na vossa própria data contabilística. E as outras datas, as outras fontes de dados também que nós usamos, são sempre fontes de dados de entidades regulamentadas e certificadas. Ou seja, é muito fácil ir a qualquer parte e fazer-se download de uma base de dados. Agora, a questão é se essa base de dados foi autenticada e foi certificada pelas entidades competentes, ok? Se estão a usar dados cuja fonte é duvidosa,
eu não aconselharia, porque pode ir, para já, o facto de estarem a aceder a data que não é certificada e está em algum sítio escondida na web, pode trazer e acarretar riscos de segurança, ok? E mesmo que não acarrete riscos de segurança, pode ser data que esteja errada, desatualizada e que pode gerar, de alguma maneira, informação que não seja relevante para o vosso negócio, ou que até possa vos redirecionar num sentido que não é o que vocês querem. Portanto, é muito, para mim, começar sempre com a data que vocês próprios geram, ok? As datas de vendas, sazonalidade, quer dizer, aqui depende um bocadinho do negócio onde vocês estão, mas pensando um bocadinho na hotelaria, não é? Pensando na sazonalidade, pensando nas regiões de onde vêm os vossos turistas, pensando também as relações entre nacionalidades e o consumo de food and beverage, não é? Por exemplo, se forem com certeza turistas que vêm do Middle East, onde são pessoas que não saem com certeza tanto à rua e que trazem pessoas que não podem sair à rua por questões religiosas ou o que seja, o consumo de food and beverage vai aumentar e, portanto, fazer esse tipo de relações com a data que existe dentro dos vossos próprios sistemas. E depois, se querem relacionar com data do mercado externa, o meu conselho é sempre recorrer a fontes de dados que são credíveis e são certificadas para o efeito. Boa, boa. Okay. Rita, o Vítor Pereira tem aqui uma questão: se o Power BI é integrável com qualquer programa de contabilidade, de controle de contabilidade. O Power BI integra com centenas de programas de contabilidade, certamente com o SAP, com o Dynamics da Microsoft e até com Salesforce também, sim. O Salesforce já é outra pessoa, mas sim, também com o Salesforce integramos com a concorrência, integramos com Excel, integramos com quase todos. Eu neste momento não consigo pensar em nenhum com o qual não integre. Ok? Portanto, e vocês podem começar a usar grátis, ok? A irem a Power BI, www.powerbi.com e conseguem usar grátis durante um tempo e por um certo número de usuários e de dimensões de bases de dados limitada, não é? E depois se gostarem, tem que se pagar, não é? There's no free lunches, não há almoços de graça, mas podem começar a usar de forma gratuita para perceber se há algo que vos agrada e que vos traz mais-valia. Muito bem. Nessa mesma linha, o Paulo Figueiredo pergunta se há programas de formação. Acredito que na plataforma, no portal, tenham tutoriais e informações disponíveis, não é? Certo. Se não o YouTube, não é que eu seja uma fã do YouTube, acho que a minha filha vê mais YouTube do que eu, mas no YouTube, se escreverem Power BI, há imensos vídeos interativos e a explicarem como se faz. Eu própria, às vezes, quando não sei fazer alguma coisa, às vezes até vou ao YouTube ver como é que se faz, mas há imensos tutoriais na própria página e todo lugar. Muito bem. Rita, também tem aqui uma pergunta da Nádia Carvalho, talvez até representativa do que algumas pessoas possam pensar, se tudo isto é aplicável a uma pequena e média empresa. Isto é, esta utilização, a captação dos dados, a utilização dos dados financeiros e outros, se tudo isto é execuível em estruturas mais pequenas. Nádia, eu creio que sim. Ou seja, o intuito de toda a tecnologia é facilitar a vida de todos nós. E o facto de usarmos estas funções online possibilita que se faça apenas uma vez e eles fiquem a rodar de forma automática. Eu acho que tem muito mais usabilidade nas pequenas empresas que têm recursos limitados, recursos humanos limitados. Não, quer dizer, se for uma empresa de 2 pessoas e uma tiver durante metade do seu dia a construir relatórios, reportes e não se consegue chegar a tudo, portanto, recorrer à tecnologia para nos ajudar a criar coisas de forma automática e intuitiva, com certeza é aplicável às PMEs e vai libertar tempo para vocês com certeza irem vender e focarem-se em outros tópicos que são necessários também.
Pois. Isto até na mesma linha, até na questão da Nádia, e eu penso que a Rita acabou até por responder se isto é algo, se também esta migração pode representar um esforço financeiro, mas eu acho que a Rita apresentou-nos aqui também uma visão de que na verdade também é uma escolha do tempo que nós, que produzimos e geramos valor para as empresas, onde é que nós queremos alocar esse tempo, não é? Então o custo das coisas é todo ele muito relativo. Exato. E como eu disse, há várias ferramentas que vocês podem começar a usar de forma gratuita para perceber se é algo que vos traz esse valor acrescentado que eu estou a dizer, e eu creio que sim, antes de tomarem uma decisão mais vinculativa. Pois, exatamente. Muito bem, eu penso que com estas respostas estão a maioria das perguntas aqui esclarecidas. A Um, ligação direta ao turismo, peço desculpa da data driven. Um, bem, eu falei de data, deixa-me só, posso, claro, claro, Roberto? sem Ainda dúvida. temos 3 minutos e eu gosto tanto de falar. A ligação direta ao turismo. Data é data, ok? Os dados são dados, sejam eles sobre tecnologia, sejam eles sobre turismo, sejam eles sobre retail, automóveis. A forma como nós usamos a data e como tiramos a informação relevante para a tomada de decisão é igual em todos os negócios. O que muda são os KPIs, ou seja, os Key Indicators, os indicadores de negócio que mudam de atividade para atividade. Claro que uma métrica que talvez a mim me faça sentido não vai fazer sentido no turismo, mas a data e a potencialidade de usar os dados para a tomada de decisão, essa é transversal em todas as indústrias. Uhum. Mas obrigada pelo ponto, data-driven. Excelente, excelente, Rita, muito bem, super esclarecedora, uma apresentação não só inspiradora, mas também muito clara de como se processa todo este sistema dentro de uma empresa como a Microsoft, mas também explicado quase que passo a passo em como tudo isto também faz sentido em pequenas organizações, que é a realidade que nós encontramos no turismo. Eu vou pedir um grande favor depois, se puderes, para disponibilizar a tua apresentação. Houve aqui várias pessoas que o pediram. Eu gostaria de colocar no grupo de Slack que nós temos já com mais de 1.100 pessoas e que nos segue e onde também partilhamos estas informações para também serem revisitadas ou até vistas por quem não viu. E a gravação também teremos a posteriori no canal do YouTube do Nest. Mais uma vez, a experiência é que depois as pessoas, muitas delas não viram e gostariam de ver, até porque o conteúdo tem sido super interessante, e existem muitas recomendações. Vou-vos deixar aqui os links no chat, para vocês se juntarem, tanto no canal do Slack, como também saberem qual é o canal do YouTube, onde as gravações destes webinars se encontram, ok? E com isto, agradecia muito, muito, muito à Rita, espetacular, acho que foi impecável, os básicos do entendimento de data, que eu acho que agora deixam de assustar as pessoas quando se fala sobre, não é, Big Data, números, e estão aqui para nos ajudar, para tornarem as organizações mais eficientes, mais rentáveis também, e deixar que as pessoas aloquem tempo a coisas produtivas, não é? É isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Se calhar, deixa-me só dizer uma coisa, Roberto. O meu LinkedIn está aberto. Se me quiserem procurar no LinkedIn, Rita Pissarra, é fácil. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão depois desta conversa e de partilharmos a apresentação e a gravação, não hesitem a contactar-me pelo LinkedIn, mandem-me uma mensagem e eu prometo responder atempadamente com a resposta se continuarem a ter alguma dúvida ou se quiserem algum esclarecimento adicional. Muito obrigado a todos os participantes e mais uma vez à Rita. Obrigada, Roberto, pelo convite. Adeus. Adeus, obrigado.